Eu vou resolver esse problema aqui do Halliday, que pede para calcular o campo elétrico gerado por essa distribuição de carga. Na figura, uma carga positiva Q igual a 7,81 picocoulomb está distribuída uniformemente em uma barra fina, isolante de comprimento L igual a 14,5 cm. Determine A, o módulo, e B, a orientação em relação ao semi-eixo X positivo do campo elétrico produzido no ponto P, situado na mediatriz da barra a uma distância R igual a 6 cm da barra. Isso aqui é um problema típico de lei de Coulomb, onde nós vamos ter que dividir essa barra em pedacinhos e calcular o campo gerado por cada um desses pedacinhos nesse ponto P e depois somar ou integrar esse campo. Aqui eu já fiz o desenho da barra, onde eu dividi ela em pedacinhos de espessura dx. Cada pedacinho desses tem uma carga dq e está a uma distância x aqui do centro da barra. A posição relativa desse ponto P em relação a esse pedacinho é dado por esse vetor R aqui. E neste ponto P, este pedacinho gera este campo DE, que é um infinitésimo do campo total, de tal forma que o campo total, de fato, é dado pela integral de DE. E essa integral é feita sobre a barra toda, ou seja, com x variando de menos L sobre 2 até x igual a L sobre 2. O nosso objetivo aqui é determinar quem é este DE, ou seja, quem é o integrando dessa integral que eventualmente a gente vai ter que calcular para saber o campo total. Para isso nós vamos supor que esses pedacinhos se comportam como partículas pontuais. Dessa forma, o campo gerado por cada um destes pedacinhos, DE, é o campo gerado por uma partícula pontual neste ponto P, dado pela lei de Coulomb. Ou seja, é uma constante K vezes a carga dq de cada um desses pedacinhos, dividido pela distância R ao quadrado, isso tudo apontando na direção deste vetor R que liga a carga até o ponto onde eu quero calcular o campo. Isso aqui é a lei de Coulomb. Vale lembrar que este K também pode ser escrito como 1 sobre 4π ε0, onde este ε0 é a constante de permissividade elétrica no vácuo. Há duas coisas que nós precisamos determinar para calcular essa integral aqui. A primeira é o dq. Quem que é a carga em cada pedacinho? Bom, se a carga está distribuída de forma homogênea pela barra, então esse dq é proporcional ao comprimento dx do pedacinho. Ou seja, é a densidade de carga vezes o dx. E a densidade de carga é a carga total dividido pelo comprimento da barra. Então isso pode ser escrito como uma carga total Q sobre L vezes dx. De forma que a integral de dq de menos L sobre 2 até L sobre 2, ou seja, cobrindo a barra toda, nos dá a carga total sobre a barra. E é bem fácil verificar que isto aqui, integrado de menos L sobre 2 até L sobre 2, nos dá Q. A segunda coisa que nós precisamos determinar aqui é quem é este R, esse vetor que liga este ponto até este ponto. E aí nós podemos usar esse triângulo aqui, que tem um cateto X e o outro cateto R. Eu vou escrever aqui. Então, este vetor R é, primeiro, a componente X dele aqui aponta no sentido negativo. Então, ele é menos X na direção Y, e a componente Y está no sentido positivo, então mais R na direção J. Nessa expressão aqui, nós precisamos do módulo de R e da direção. Bom, a direção do R é simplesmente o vetor R dividido pelo módulo de R. De tal forma que nós podemos escrever este versor R dividido por R ao quadrado, substituindo o versor R aqui, isso nos dá o vetor R dividido pelo módulo de R ao cubo. O módulo de R, basta calcular o módulo desse vetor, é Pitágoras, né? Então isso aqui é x ao quadrado mais R ao quadrado elevado ao meio, né? Raiz quadrada. E o R ao cubo é x ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Substituindo este R e este dq na nossa expressão para o integrando, nós obtemos que o dE é igual a K vezes Q sobre L vezes R sobre R ao cubo, que nos dá menos x na direção Y mais R na direção J, dividido por x ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios, tudo isso multiplicado por um dx. Podemos escrever esse integrando, como é um vetor, separando as componentes dEx na direção Y mais a componente dEy na direção J. De tal forma que a nossa componente x é
menos kq sobre L vezes x dx sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. E a nossa componente y é kqr sobre L vezes dx sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. Temos duas integrais para fazer então. Eu vou começar fazendo a integral que nos dá a componente y do campo. Ou seja, a integral de menos L sobre 2 até L sobre 2 da componente dy, que é kqr sobre L vezes a integral de menos L sobre 2 até L sobre 2 de dx sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. Essa integral aqui eu já calculei e está no vídeo que eu vou deixar aí no card. Nesse vídeo eu mostrei que a integral de dx sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2 é apenas a integral indefinida, né? X sobre r ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado. Mais uma constante c, né? Notem que o denominador, quando x for menos L sobre 2, ou quando o x for mais L sobre 2, não muda, né? É a mesma coisa, porque x ao quadrado, então menos L sobre 2 ao quadrado vai ficar igual. Só muda o numerador. Então, todo o denominador vai ser igual, e no numerador, no limite superior, vai ser L sobre 2, e no limite inferior vai ser menos L sobre 2 aqui. Só que vai ser limite superior menos limite inferior, então vai dar L sobre 2 menos L sobre 2, ou seja, L sobre 2 mais L sobre 2, o que nos dá 2L sobre 2, ou L. Então, aplicando o limite de integração, temos que a componente y do campo é essa constante kqr sobre L vezes essa integral, que vai nos dar L sobre r ao quadrado. Aqui eu só vou inverter, colocar raiz quadrada de r ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então essa aqui é a componente y do campo que eu quero calcular. Vou deixar aqui guardado e vamos calcular a componente x. A componente x é integral de menos L sobre 2 até L sobre 2 do dx, ou seja, disso aqui. Então isso nos dá menos kq sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2 de x dx sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. Essa integral aqui é super fácil de fazer e ela é zero. Vamos então ver por que ela é zero. Eu tenho 3 motivos para dar para você acreditar em mim que essa integral vale zero. Primeiro motivo, simetria. Para cada pedacinho que eu peguei da barra no lado positivo, com o campo apontando para cá, com o componente x apontando para o lado negativo, eu tenho um pedacinho simétrico aqui, a mesma distância, só que do lado negativo, que tem uma componente x apontando para o lado positivo. E quando eu fizer a integral sobre a barra toda, essas componentes x de todos esses pedacinhos simétricos vão se cancelar e vai sobrar só a componente y. Então, simetria. A gente espera que o campo, como a gente está exatamente no meio da barra, tem exatamente a mesma quantidade de carga para um lado da barra que tem para o outro, esses campos vão se cancelar e vai sobrar só a componente y apontando para cima. É isso aí, simetria. Tem gente que não gosta de apelar para simetria, então vamos para o segundo método de mostrar que essa integral é zero. Este segundo método é o seguinte: vamos fazer uma substituição simples. U é igual a x ao quadrado mais r ao quadrado, du é igual a 2x dx, de tal forma que x dx, que está ali no numerador do integrando, é 1/2 de du. E aqui a gente tem u elevado a 3/2. Então essa integral aqui, que eu estou calculando, ela se reduz a uma integral de 1/2 de du dividido por u elevado a 3/2, ou seja, 1/2 de integral de u elevado a menos 3/2 vezes du. E essa integral aqui é super fácil de fazer, né? É u elevado a n, então é só fazer u na n mais 1 dividido por n mais 1. Vou matar esse 1/2 aqui para não me preocupar com ele, vou calcular só essa integral aqui. Então isso aqui vai dar u elevado a menos 3/2 mais 1, menos 3/2 mais 2/2, dá menos 1/2. Então isso aqui dá u elevado a menos 1/2 dividido por menos 1/2, ou seja, dá menos 2 sobre raiz de u. E aí é só devolver aqui quem que é o u aqui para dentro e calcular esse valor aqui aplicando os limites de integração de menos L sobre 2 até L sobre 2. Só que
O u é x ao quadrado mais r ao quadrado. Quando eu colocar o valor menos L sobre 2 aqui, isso aqui vai dar um valor positivo, e quando eu colocar mais L sobre 2 vai dar um valor positivo também, vai dar o mesmo valor. Então eu vou fazer uma coisa menos ela mesma, isso aqui vai dar zero. Então é fácil de verificar que nesses limites de integração essa integral aqui dá zero. Mas eu ainda quero mostrar mais um jeito de verificar que essa integral aqui dá zero, e é um jeito que não envolve fazer uma integral, e é bem mais fácil. Em geral, quando a gente pode evitar de fazer uma integral, é uma vitória. Eu quero fazer o seguinte argumento. Eu quero fazer uma integral de menos um valor qualquer, menos a até mais a, de uma função qualquer. Aí eu vou desenhar aqui uma função em particular aqui, que é uma função par. E uma outra função aqui, que é ímpar. Primeiro de tudo, o que é uma função par e o que é uma função ímpar? F de x é par quando f de menos x é igual a f de x. E uma função é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. No desenho que eu fiz aqui dá para ver isso. O valor aqui com x positivo tem que ser igual ao valor aqui com x negativo. Então botei aqui x igual a e x igual a menos a dá o mesmo valor aqui. E aqui na função ímpar, o x igual a dá esse valor e o x igual a menos a dá esse mesmo valor aqui, só que negativo. Quando a gente faz a integral dessa função aqui, essa área aqui é igual a essa área aqui. Então a integral de menos a até a é a mesma coisa que integrar de 0 até a duas vezes. Agora, se eu integrar de menos a até a, essa função ímpar, essa área e essa área são iguais em módulo, só que essa está abaixo do eixo x e essa está acima. Então essas duas áreas se cancelam. Independente de onde até onde que eu fizer essa integral, desde que seja de menos uma coisa até mais a mesma coisa, vai dar zero. Então integral de uma função ímpar no intervalo simétrico de menos a até mais a sempre dá zero. E o que eu quero argumentar é que essa função que está aqui sendo integrada é uma função ímpar. Como que a gente verifica que isso aqui é uma função ímpar? É só fazer. Se eu colocar menos L sobre 2 aqui não muda e aqui muda. Então vai ficar negativo. E se eu colocar mais L sobre 2 aqui não muda e aqui vai ficar positivo. Então isso aqui que está sendo integrado é uma função ímpar. Essa integral tem que dar zero. Esse atalho aqui de verificar se a função é par ou ímpar antes de fazer a integral sempre acaba ajudando a gente em problemas como esse aqui de eletromagnetismo, mas vários outros tipos de problemas que envolvem estatística, mecânica quântica. Sempre que a gente tem que fazer uma integral no intervalo simétrico, é bom a gente verificar se essa função é par ou ímpar. Se for par, a gente tem que fazer só metade da integral. E se for ímpar, a gente tem que fazer nada, porque a gente sabe que essa integral vai dar zero. Se não for nem par nem ímpar, aí tudo bem, aí a gente tem que fazer a integral. Mas é bom a gente ter essa chance de poder escapar de fazer a integral desse jeito aqui. Então a gente acabou de mostrar que o campo x gerado ali pela barra, naquele ponto P, é zero, só tem componente y. Então vamos voltar ao que o problema está pedindo. O problema quer saber quanto que vale o campo gerado por aquela barra. Quanto que é o módulo, a direção e o sentido. Aqui o R, o L, o Q, tudo mais, tudo tem valor numérico e a gente tem que substituir e fazer a conta. Então eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu cheguei nessa expressão aqui, mas faltou dar uma simplificada, né? Então vamos simplificar um pouco agora. O L dá para cortar com L aqui, e o R, aqui tem um R e aqui tem um quadrado, também dá para cortar. Então o nosso campo fica um pouquinho mais simples do que estava antes. O componente y do campo fica kq sobre r, que multiplica a raiz de r ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. E o nosso campo total, ele é só componente y na direção j, ou seja, é isso aqui na direção j, não tem componente x, a gente mostrou que é zero. Tá legal morder aí, gato? Ok. Então a direção e sentido do campo já fica bem fácil de dizer. É na direção do eixo y, sentido positivo, porque essa carga aqui é positiva. Agora, para calcular o módulo, eu vou fazer uma manipulaçãozinha aqui, nada muito difícil. Eu vou escrever o seguinte, colocando aqui esse r ao quadrado em evidência dentro da raiz. Aí se eu colocar o r ao quadrado aqui em evidência, a raiz quadrada de r ao quadrado vai dar r. Então isso aqui vai dar k,
Q sobre, vai sair um R de dentro dessa raiz e multiplicar por esse R vai dar um R ao quadrado, que multiplica a raiz de, como eu coloquei um R ao quadrado em evidência, isso aqui vai dar 1 mais L sobre 2R, tudo isso ao quadrado. Esse aqui é o módulo do campo, e aí eu tenho que calcular numericamente quanto que vale isso aqui. K é aproximadamente 9,0 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A carga total Q é 7,81 vezes 10 a menos 12 Coulomb. O comprimento da barra é 14,5 centímetros e a distância do ponto P até a barra é 6 centímetros. Daí tudo que a gente tem que fazer aqui é colocar esses números na calculadora. Então nós temos o K, que é 9 vezes 10 na 9, vezes a carga, que é 7,81 vezes 10 na menos 12. Tudo isso dividido por... Esse R aqui está em centímetros, eu tenho que converter para metro. Então isso aqui vai me dar 0,06 ao quadrado, em metros, vezes aqui a raiz quadrada de 1 mais essa razão aqui. Aqui eu não preciso converter, porque eu tenho L dividido por R. Então essa razão, se eu converter o L e o R para metros, eu vou ter o mesmo fator de conversão e vai se cancelar. Então tanto faz, eu posso ter os dois em centímetros, ou os dois em metros, ou os dois em quilômetros, ou em qualquer, desde que estejam no mesmo sistema, vai dar certo que a razão vai dar o mesmo valor. Independente pode estar em polegada que vai dar certo. Então isso aqui vai dar 1 mais L, que é 14,5, dividido por 2 vezes 6, isso aqui ao quadrado. E isso nos dá 12,4. Oi, Salete. Oi, Salete. Oi, Salete. Oi, oi, oi. Ou seja, o campo é 12,4 Newton por Coulomb. Essa é a resposta da letra A. Pergunta qual é o módulo. E a letra B pergunta qual é a direção e o sentido. Ou seja, o campo tem este módulo e está na direção do eixo Y positivo. Ou o campo é esse 12,4 Newton por Coulomb na direção J, que é eixo Y positivo. Então essa aqui é a resposta da letra B. Bom, o problema já acabou, mas eu ainda quero fazer mais uma análise interessante. Eu quero saber como que esse campo se comporta quando o R for muito maior do que o L, ou seja, quando eu estiver muito longe da barra. E quando o contrário, quando o L for muito maior do que o R. E isso aqui pode ser interpretado como quando eu estiver muito perto da barra, ou também pode ser interpretado como uma barra infinita. Vamos começar com esse primeiro limite aqui. Para isso eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para calcular o valor numérico. Eu vou fazer aquele truque de tirar esse R de dentro da raiz quadrada aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso como KQ sobre R. Aí dentro dessa raiz quadrada eu vou colocar o R ao quadrado em evidência. Isso vai ficar 1 mais L sobre 2R ao quadrado. Tudo isso está dentro da raiz quadrada. E aí esse R ao quadrado sai da raiz quadrada como um R e fica um R ao quadrado aqui. Ou seja, o meu campo vai ser KQ sobre R ao quadrado vezes a raiz quadrada de 1 mais L sobre 2R ao quadrado. Agora, nesse limite em que o R é muito maior do que L, esse L sobre R ao quadrado tende a zero. E isso nos dá um campo que é aproximadamente KQ sobre R ao quadrado, que é o campo gerado por uma carga pontual. Então, se nós estamos muito longe da barra, nós vemos a barra como se fosse uma carga pontual. E é isso que a gente espera de qualquer distribuição de carga que seja finita. Se eu estiver suficientemente longe dessa distribuição, eu tenho que enxergar um campo do tipo KQ sobre R quadrado, sempre que for finito. Quando for infinito, daí fica um pouco diferente. Mas quando for finito, a gente vai sempre ver esse comportamento aqui. Agora vamos para o extremo oposto disso, ou seja, agora eu vou ficar tão perto da barra que a minha barra vai parecer uma barra infinita. Então vamos ver qual que é o campo gerado por uma barra infinita. Obviamente, esse não é o jeito mais fácil de calcular. Eu já calculei isso aqui usando a lei de Gauss, e aí está num vídeo aqui que também eu vou deixar no card, mas eu vou calcular desse jeito, que é um jeito mais difícil, mas vai dar o mesmo resultado, e a gente vai comparar, obviamente, o resultado que eu obtenho aqui com o resultado que eu obtive lá com a lei de Gauss. Mas vamos lá.
Então, para fazer isso, eu vou ter que colocar uma outra coisa em evidência. Eu vou colocar o contrário do que eu fiz no outro caso. Vou colocar esse L sobre 2 aqui em evidência. Então, isso aqui vai ficar KQ sobre R vezes raiz quadrada de... Aqui eu vou colocar L sobre 2 ao quadrado em evidência. Isso está multiplicando 2R sobre L ao quadrado mais 1. Tudo isso está dentro da raiz quadrada. Aí esse L sobre 2 ao quadrado sai de dentro da raiz como um L sobre 2. Então isso aqui fica KQRL sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais 2R sobre L ao quadrado. Isso pode ser reescrito como 2KQ sobre L dividido por R e essa coisa toda aqui, né? Raiz quadrada de 1 mais 2R sobre L ao quadrado. Nesse limite que o L é muito grande, então isso aqui tende a zero. E nós podemos escrever o nosso campo como 2K sobre R vezes Q sobre L. Lembrando que a gente usou lá em cima, bastante tempo atrás, que lambda, a densidade de carga, é Q sobre L. Então este campo, nessa aproximação, é 2K lambda sobre R. Está bem próximo do resultado que a gente chegou usando lei de Gauss, só tem uma diferença. A gente não costuma usar esse K quando a gente trabalha com lei de Gauss, a gente costuma usar a outra constante, que é o ε0, através dessa relação aqui, K igual a 1 sobre 4π ε0. Então, substituindo aqui esse K, vai ficar campo igual a 2 lambda sobre 4π ε0 R. E aí tem um 4 aqui que vira 2, cortando com esse 2 aqui, e nós obtemos que o campo é igual a lambda sobre 2π ε0 R. E essa foi a resposta que a gente obteve também com a lei de Gauss. Então, exatamente o mesmo resultado. Claro que esse jeito aqui é mais difícil, mas é legal ver que a gente consegue obter o mesmo resultado. Confira lá o outro vídeo onde eu mostro essa conta aqui sendo feita bem mais rápido através da lei de Gauss. Então era isso que eu tinha para mostrar com esse problema. Espero que tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um abraço.